E o nosso tema é sobre a planta que nunca morre. 8 anos ou mais, elas ficaram guardadas. Eram sementes de amaranto que eu deixei num canto da minha despensa e, vez por outra, eu pensava: nossa, isso está tão velho. Será que ainda brota? Ou será que é melhor eu jogar fora? Fato é que, na dúvida, foi ficando. Eu fui guardando. Um dia, eu amanheci disposta a jogar todas aquelas sementinhas fora e, na hora, me veio uma ideia. Gente, já que eu vou jogar fora mesmo, por que que eu não vou simplesmente jogá-las sobre a terra da jardineira, perto da cozinha, onde eu planto especiarias? Por que não? Não tive nenhuma intenção de semeá-las, gente. Eu apenas derrubei aquelas sementes sobre a terra. Não é que daí 3 dias as danadinhas começaram a brotar feito loucas. Mal sabia eu que era da natureza dessa planta aguardar o tempo que for necessário para ela fazer história. Eram tantas mudinhas, eu fiquei encantada. E elas cresceram muito, muito rápido, estão lindas, estão agora em flor e logo, logo vão me dar um fruto. Mas, afinal, que é essa planta que nunca morre, que sobreviveu tanto tempo? Eu fiquei pasma quando eu fui pesquisar, porque é o amaranto. Frequentemente ela é cunhada como uma planta que nunca morre, porque ela carrega consigo uma história muito rica que atravessa milênios. Ela é originária das montanhas, das regiões montanhosas da América Latina, especialmente no México e na região andina. E o amaranto é uma planta que impressiona por sua capacidade de sobreviver em condições muito adversas. Ela tem uma enorme relevância para a saúde humana, representando não só a força da natureza, quanto a sabedoria das culturas que a cultivaram. Então, esse é um grão ancestral e sagrado. A história do amaranto remonta a mais de 8.000 anos, sendo ela uma das principais culturas alimentares da civilização asteca, maia e inca. Para os astecas em particular, ela não era apenas uma fonte de sustento, mas ela é um elemento central no estilo de vida deles. Com a chegada dos colonizadores europeus, acho que vocês podem já imaginar, o cultivo do amaranto foi duramente reprimido, porque as autoridades religiosas e políticas viam nesses rituais associados ao amaranto uma ameaça ao cristianismo e ao controle colonial. Então, isso foi uma pena, mas apesar disso, o amaranto nunca desapareceu. Sua resiliência permitiu que ele continuasse a crescer de forma selvagem, em regiões isoladas, esperando o momento certo para ressurgir como um alimento global e também, claro, um símbolo de resistência cultural desses povos da América Latina. Eu costumo dizer que o amaranto carrega consigo a biologia da imortalidade. Quando eu fui ler sobre o amaranto e entender por que ele é tido como uma planta imortal, eu achei simplesmente genial. O utiliza a fotossíntese especial do tipo carbono 4. É uma forma muito mais eficiente de captar o dióxido de carbono, especialmente em climas quentes e secos, o que lhe dá a capacidade de realizar a fotossíntese mesmo sob intensa radiação solar e muito pouca disponibilidade de água. Além disso, o amaranto pertence a um grupo de plantas altamente diversificado, com grande variedade genética. E é justamente essa diversidade genética que aumenta a sua capacidade de adaptação a diferentes climas, diferentes altitudes, diferentes tipos de solo, tornando uma espécie praticamente indomável. Se isso não bastasse, algumas espécies de amaranto produzem compostos naturais que repelem pragas e inibem o crescimento de micro-organismos prejudiciais. Com isso, ele reduz imensamente a dependência de agrotóxicos, de pesticidas, e aumenta a sua capacidade de sobreviver em condições naturais. Então, essa riqueza genética e essas habilidades biológicas fazem dele essa planta imortal. Então, mesmo quando a planta sofre danos,
ela tem uma capacidade em si de regenerar suas folhas e flores muito rapidamente, garantindo a sua sobrevivência e produtividade. E isso eu pude comprovar aqui na minha plantação, porque no dia que as sementes começaram a brotar loucamente, caiu uma chuva torrencial aqui na minha região que alagou a minha jardineira e as mudinhas sumiram, se perderam no barro. Elas ficaram ali submersas e aparentemente quebradas por 2 dias. A chuva não parava. Quando veio estiagem, eu simplesmente exprimi o barro de forma rústica com as minhas mãos para tirar o excesso de água e recoloquei as mudinhas mais ou menos lá por cima. E adivinhe, em menos de algumas horas, as mudas já estavam empinadas com as suas pontinhas em direção ao céu. Pensa numa coisinha mais linda. A capacidade do amaranto de prosperar onde outras plantas falham é que o faz muito especial. Essa planta é do gênero Amaranthus, ele é incrivelmente adaptável por essa diversidade genética que a gente acabou de comentar. E uma das características mais notáveis do amaranto é a sua capacidade de reproduzir numa enorme quantidade de sementes, chegando a até 60 mil sementes por planta. É uma coisa impressionante. Essas sementes são incrivelmente resilientes, elas permanecem por décadas, anos e décadas, viáveis, mesmo no solo, sem brotar, esperando o momento certo para que elas possam ressurgir. E mesmo após um período de grande dormência, elas podem germinar e dar origem a novas plantas, simbolizando essa ideia de renascimento e imortalidade. Mas o amaranto é também, por causa disso, inclusive, e outras coisas, considerado um superalimento. É um verdadeiro tesouro. Ele é classificado como um pseudo-cereal, assim como a quinoa, e ele é conhecido por seu perfil proteico excepcional. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo a lisina, que é muito escassa em muitos cereais, e além disso, ele é naturalmente sem glúten, o que o torna uma opção valiosa para pessoas que têm doença celíaca ou muita sensibilidade ao glúten. O amaranto possui folhas comestíveis também, são muito nutritivas. As suas sementes são muito valorizadas pelo seu teor de proteína e minerais, enquanto as suas folhas são ricas em vitaminas e antioxidantes, o que reforça o seu papel de alimento completo. Eu sei que a maioria já sabe o que é um superalimento, mas nunca é pouco ressaltar que os estudos sobre o amaranto apontam que ele é um coadjuvante na redução de níveis de colesterol, na estabilização da glicemia, na promoção da saúde cardiovascular e, claro, ele ainda tem as fibras para o funcionamento ótimo dos intestinos, já tem as folhas como antioxidantes que combatem radicais livres e reduzem os riscos de doenças crônicas. Então, isso faz do amaranto em si algo muito nobre e especial. É, ele, Nós estamos vivendo momentos muito duros de mudanças climáticas drásticas, e de uma grande degradação ambiental. Então, o amaranto ele se torna ideal para essas regiões que sofreram muito, tanto por mudanças climáticas quanto pela degradação ambiental. E justamente porque ele é um alimento impressionantemente nutritivo e porque ele é capaz de sobreviver. Nós temos usos na culinária tradicionais e modernos, né? Modernos, a gente usa o amaranto para tudo, de pães a farinhas, como suplementos. Nós usamos o amaranto nas suas folhas, mas o amaranto também foi utilizado e ainda é utilizado no México, por exemplo, numa sobremesa tradicional que se chama alegria, que ela é feita com amaranto e um mel ou melaço. Então, nós temos o amaranto hoje na pauta, de uma dieta focada na saúde, numa dieta de pessoas que são veganas ou vegetarianas, ou simplesmente numa dieta de pessoas que têm qualquer resistência ao glúten.
É de fato uma planta especial. O amaranto é a testemunha viva da história humana e da resiliência da natureza desde 2000 anos. Ele nos ensina lições muito valorosas sobre a importância da diversidade, da adaptação e da valorização do conhecimento tradicional, especialmente quando o mundo enfrenta desafios globais. Que chegam até nós de forma muito dolorosa, tanto através da fome quanto das mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Então, o amaranto não é apenas uma planta resistente e nutritiva. Nós estamos falando de uma planta que nunca morre. E o renascimento do amaranto como um alimento popular também pode ser visto como um ato de resistência cultural. Então, ele resgata essa sabedoria ancestral e celebra a sua própria diversidade e capacidade de resistir. E está nas nossas mesas até hoje, né? Num mundo que está lamentavelmente dominado pela monocultura, você e eu, se formos capazes de plantar um amaranto ou se formos capazes de espalhar as suas sementes pelos campos e florestas, vai ser muito especial, porque a gente vai fazer com que essa planta possa ser um testemunho vivo da nossa boa sobrevivência, da nossa boa saúde, e é um lembrete de que nós temos recursos biológicos, naturais, das matas, das plantas, para que a gente utilize em momentos críticos. É isso aí, gente. Um abração para todos.